Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre o quê? Eu vim aqui para falar sobre a terceira temporada de Sex Education. Sim, ela saiu no dia 17 de setembro lá na Netflix, então eu já vi a série, já maratonei, então eu passei ali meio que o dia inteiro vendo. Eu achei que eu não ia terminar hoje, mas eu consegui terminar. E eu tô aqui para falar as minhas impressões, o que é que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Mas antes disso, como sempre, eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante. E já comenta aqui embaixo se você gostou dessa temporada, né? Caso você seja fã da série ou não, caso seja a primeira vez que você tá vendo, ou se você nunca viu, deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Beleza? Bem, como eu disse, essa é a terceira temporada de Sex Education. A gente já está acompanhando aí a história dos alunos de Mordale há um certo tempo. E aqui a gente consegue ver novas histórias, mas ao mesmo tempo a gente também vê a consequência de histórias que foram apresentadas e construídas ao longo das outras duas temporadas. E Sex Education, como a boa série teen que ela vai aí acompanhar a história de um grupo de adolescentes durante o ensino médio e ela vai falar a respeito das descobertas, né, que esses adolescentes estão fazendo aí na sua vida íntima, vamos dizer assim, e como que eles lidam com isso e como que isso acaba afetando o relacionamento deles, não só com os outros, mas também com eles mesmos. E nessa terceira temporada a gente tem arcos muito legais que eu gostei bastante. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um. E um arco que eu gostei muito nessa terceira temporada, que eu imaginei que eu não iria gostar, foi o arco do Otis e da Ruby, né? Porque lá na segunda temporada a gente viu que eles haviam ficado juntos numa festa e que ali já tinha surgido uma certa relação entre eles, mas a gente pensou que não era nada demais. Porém, quando chegou aqui nessa terceira temporada, a gente viu que a coisa acabou tomando corpo e ficando um pouco mais séria do que eles imaginavam que ficaria no início, né? E isso é uma coisa muito legal que eu gosto de ver em séries, principalmente série teen, que são esses casais improváveis, né? Porque se você olha para as outras temporadas, você nunca imaginaria que o Otis e a Ruby ficariam juntos em algum momento, né? Só que aqui, quando eles finalmente ficam juntos de fato e você vê os dois interagindo, você se pergunta, nossa, por que eles não estavam juntos antes? O relacionamento dos dois aqui me lembrou um pouco relacionamentos como o da Carla e do Samuel em Elite, né? Porque quando você assiste a primeira temporada de Elite, você nunca imaginaria a Carla e Samuel juntos, né? A Carla, a filha da Marquesa, e o Samuel, o garçom, né? O camareiro, como ele fala. Você nunca imaginaria que os dois ficariam juntos, né? Só que quando você assiste a segunda temporada e você finalmente vê os dois juntos e você vê a construção deles como casal, você se pergunta por que eles não estavam juntos antes? E eu acho que aqui o Otis, né, e a Ruby, eles me trazem um pouco dessa sensação. Quando eu olho pra eles juntos, eu fico, nossa, eles realmente têm química. Aliás, eu acho que a química do Otis e da Ruby é tão boa quanto, se não for talvez até um pouco melhor do que a química do próprio Otis com a Maeve, que eu vou falar mais pra frente, né? Mas eu gostei muito da construção do Otis e da Ruby, eu gostei muito de ver esse lado da Ruby que a gente não tinha visto ainda, né? Saber mais sobre a família dela, sobre o pai. Eles não mostram muito a mãe, mas eu gostei de ver mais sobre essa outra parte da Ruby que a gente não conhecia. Ver que ela é muito mais do que só uma garota popular que aparentemente é uma pessoa snob e chata. Não que ela seja menos snob, mas foi legal ver que ela pode ser mais do que apenas uma garota chata e snob. Aproveitando que eu tô falando aqui da Ruby, teve uma coisa que eu achei que me incomodou um pouco na história da personagem, que é uma coisa que eu percebi em alguns outros personagens, que é uma coisa que parece que eles são meio jogados no rolê. Por quê?
Como eu falei, eu gostei muito da forma como eles trabalharam a Ruby, gostei muito da forma como eles trabalharam a relação dela com o Otis, porém, a partir de um certo momento da história, né, a partir do momento em que a Ruby se separa do Otis, parece que ela fica meio jogada de lado. Parece que até a hora em que ela estava com o Otis, eles trabalharam ela bem. Depois que ela terminou o relacionamento com o Otis, parece que eles esqueceram dela. Eu vou falar mais disso mais pra frente, que é uma coisa que me incomodou um pouco, né? Que são esses personagens meio jogados. Mas, de maneira geral, como eu falei, eu gostei muito do casal Ruby e Otis. E talvez eu espero ver mais deles aí na 4ª temporada, se os diretores assim quiserem, não é mesmo? Um outro casal que eu também gostei bastante, que eu imaginei que eu não iria gostar tanto no início, foi o casal Maeve e Isaac. Por quê? Na temporada anterior, a gente viu que o Isaac ele havia apagado a mensagem que o Otis tinha mandado para Maeve, e ele também não disse que o Otis tinha ido lá vê-la, né? Isso me deixou com uma má impressão acerca dele, né? Eu falei, pô, esse cara é um idiota, né? Ele fala que gosta da menina, mas apaga as mensagens que ela recebe. Isso não é lá muito legal. Porém, quando ele chega aqui nessa 3ª temporada, ele mostra que ele não é um cara tão idiota assim. Porque eu já tinha tido dificuldade para engolir ele na 2ª temporada. Eu achei que aqui eu também não ia conseguir engolir ele, mas no fim eu acabei gostando dele, acabei gostando da relação dele com a Maeve. Achei que ele era menos idiota aqui do que ele aparentava ser, né? Então eu gostei da forma como a série construiu a relação deles, principalmente pelo fato da deficiência do Isaac, né? Eu achei legal a forma como foi feito ali tudo, como ele conseguiu conversar sobre isso com a Maeve, aquela cena onde eles estão no trailer, aí eles conversam sobre a deficiência dele. Eu acho isso muito legal, né? Eu acho que eles conseguiram abordar bem esse assunto. Na verdade, a série, ela aborda bem muitos assuntos, né? Por mais que eu não concorde muito com certas visões que a série apresenta, eu acho que ela consegue apresentar aí de forma coerente todos os assuntos que ela se propõe a apresentar. E uma outra coisa que eu também gostei na relação da Maeve com o Isaac é a forma como eles lidam com tudo que aconteceu. Porque eu achava que o Isaac, ele iria esconder esse segredo, né, que ele tinha apagado a mensagem da Maeve e tudo, e aí quando ela descobrisse no final da série, ela ia brigar com ele, eles iam ficar sem se falar, e aí ela ia ficar com o Otis de vez. Só que não foi o que aconteceu, né? O Isaac, ele se provou ali realmente estar arrependido, então ele foi lá, contou pra Maeve tudo o que estava acontecendo, e eu também gostei da Maeve, porque por mais que ela ficou brava com ele, ela também decidiu dar uma segunda chance para ele depois. Então eu acho que isso mostra um amadurecimento por parte dos personagens, né? Essa 3ª temporada, ela mostra muito disso, né? Ela mostra como que os personagens amadureceram. Tanto o Otis amadureceu, né? E ele prova isso, na minha opinião, quando ele decide terminar com a Ruby, né? Porque a Ruby fala eu te amo pra ele e ele não responde, né? Eu achei que isso é um sinal de amadurecimento da parte dele, porque por mais que a Ruby tenha ficado mal, ele pelo menos foi sincero, né? Tipo, dizer eu te amo pra alguém é realmente uma coisa muito forte, né? Então, eu acho que foi legal a atitude dele de não ter retribuído o eu te amo da Ruby, mesmo sabendo que ela ia ficar mal. E também a gente também consegue ver o amadurecimento da Maeve e do Isaac, né? Que nem eu mencionei aqui. O Isaac, ele amadureceu e ele provou esse amadurecimento contando a verdade para Maeve, e a Maeve também mostrou esse amadurecimento quando ela decidiu dar uma segunda chance para o Isaac, e ela também mostrou amadurecer em outras partes da história dela, né? Como, por exemplo, a relação dela com a mãe, né? Eu acho que aqui ela tá muito menos hostil com a mãe do que na última temporada, sabe? Então eu acho que a forma como ela trata a mãe, como ela trata a irmã, como ela trata aquela mulher, né, que tá cuidando da irmã dela, eu acho que mostra como que a personagem da Maeve amadureceu, né? O próprio fato dela decidir estudar na América no final da temporada mostra também um amadurecimento, né? Mostra que ela tá ali aprendendo a tomar as rédeas da própria vida. Um outro arco que eu gostei bastante aqui, que já tinha sido iniciado na segunda temporada, né? Mas que aqui volta com muito mais força,
é a questão da Amy. É Amy? Acho que é isso, da Amy, né? Aquela amiga da Maeve, que acaba sendo vítima de abuso no ônibus, né, na segunda temporada. E a gente vê que isso acabou afetando ela. Eu achei que ela tinha resolvido isso na segunda temporada, mas pelo visto ela não resolveu. Pelo visto isso continua afetando ela diretamente. E aqui nessa terceira temporada eu acho que eles exploram isso muito mais a fundo, né? Então ver como que ela está depois de tudo aquilo que ela passou é muito interessante. Ver como que ela tenta superar isso também é muito interessante de ver. E querendo ou não, a forma como a série trabalha, ao mesmo tempo que é cômica, também tem uma certa sensibilidade, né? Eu acho que Sex Education é uma série que consegue fazer isso muito bem, sabe? É misturar uma certa dose de comédia com uma certa dose de sensibilidade, né? Então, por exemplo, o personagem do Oates, ele é um personagem bastante cômico, né? Mas nos momentos em que ele precisa atuar de forma séria, né? Eu acho que a série consegue fazer isso muito bem, sabe? Ela consegue encaixar os seus personagens tanto em partes mais cômicas quanto em partes mais sérias. E no caso da Amy, eu acho que a série também consegue fazer isso muito bem. Eu acho que eles conseguem dosar bem aí humor com delicadeza, com seriedade. Aliás, uma outra coisa também que vale a pena mencionar é a questão da cabra, né? Porque assim, eu particularmente não entendi qual é daquela cabra, mas eu achei bastante engraçado, né? Todos os momentos em que ela apareceu. Então, a cabra também foi uma aquisição aí que a série fez que eu gostei bastante. E falando em aquisições novas, né? A nova diretora, a senhorita Hope, foi assim uma personagem que eu gostei muito na série, mas que ao mesmo tempo eu gostaria de ter visto mais dela. Por quê? A gente viu muito dela na relação com os alunos, né? A gente viu lá como que ela comandou a escola, pelo menos tentou comandar a escola, né? Porque no fim não deu certo, ficou pior que já estava, mas a gente viu, né, como que ela tentou comandar ali a escola, como ela tentou resolver os problemas da escola, e a gente viu como que os alunos receberam ela, né? Ela com todo aquele regime bastante autoritário, assim, né? E os alunos se revoltando, né? Eles até fazem meio que uma revolução ali no final. Então eu gostei muito disso. Eu gostei muito da forma como ela chegou também na escola, né? Porque eu achei que ela fosse dar uma da... que nem aquele diretor novo de Elite, né? Que apareceu na 4ª temporada, que eu esqueci o nome dele. Né? Porque quando ele chega, ele já chega chegando, sabe? Ele já chega colocando câmera, já chega colocando catraca na entrada, enfim, ele já chega causando terror. Já essa nova diretora de Mordale, né, a senhorita Hope, ela chega meio na surdina, né? Ela chega ali dançando, conquistando os alunos, né? Os alunos gostam dela, ela parece ser bem simpática. Só que aí o tempo vai passando, ela vai mudando uma coisinha aqui, outra ali, vai colocando uma regrinha ali que antes não tinha, né? Aí ela começa com aquela história do primeiro andem todos em fila única, aí coloca o uniforme, aí faz isso, faz aquilo, quando vê, já tomou aquelas proporções que a gente viu, né? Então eu gostei muito da forma como ela foi introduzida, né? Essa chegada na maciota, assim, eu achei bastante legal. Mas, porém, contudo, todavia, como eu falei, eu queria ter visto um pouco mais da personagem. Em que sentido? Se a gente for pegar o Sr. Groff, né, que era o antigo diretor de Mordale, ou até mesmo os professores, né, aquele professor loucão lá do coral, enfim, você consegue ver que a série ela explora não só a relação dessas pessoas com os alunos, mas também explora a vida íntima delas, né? Então você consegue ver um pouco da vida íntima do Sr. Groff, você consegue ver um pouco da vida íntima daqueles professores. Então eu achei que seria legal, né, se a série ela explorasse um pouco mais acerca da vida íntima da senhorita Hope. Porque a gente viu numa cena que ela tentava ter filhos, só que ela não conseguia, né? Ela tentava lá engravidar, só que sempre dava errado. E eu acho que seria legal se a série mostrasse um pouco mais sobre isso, sabe? Tipo,
como que ela encara essa situação, como que isso afeta a relação dela com o marido, né? Porque ela menciona o marido, mas em nenhum momento ele aparece. Como que é a relação dela com o marido, como que é a relação dela com esse fato dela não conseguir engravidar, como que ela lida com tudo, sabe? Então, se a série tivesse mostrado um pouco mais da vida íntima da senhorita Hope, eu acho que eu teria gostado ainda mais da personagem, né? Mas assim, são detalhes, né? Nada disso atrapalha a sua experiência, mas eu acho que se a série tivesse feito isso, acabaria tornando a experiência ainda melhor do que ela já foi. E falando em gravidez, a gente tem também a mãe do Oates, né? A Jane, que está grávida nessa terceira temporada, né? Na verdade, ela tinha ficado grávida na segunda, né? Mas enfim. E aqui a gente vê a relação dela com o Jacob, né? Que é o pai da Ola e também é pai do filho que ela está esperando. E eu achei a relação deles ali muito legal, sabe? Ver a Ola com o Oates ali interagindo. Aquela cena onde ela pega o CD do Oates sem pedir permissão, eu achei muito legal. Inclusive, se eu fosse o Oates, eu jamais teria deixado ela pegar o meu CD, né? Tipo, se alguém pega os meus livros sem minha permissão, o negócio fica louco. Eu achei aquela cena muito divertida. Eu achei muito legal também toda aquela história do pai da Ola, né, de construir uma casa na árvore para criança e tudo mais, né, mostra que ele realmente estava abraçando aquela ideia de ser pai, porque ele já tinha perdido a esposa, a mãe do Oates, ela era separada do marido, né, então assim, os dois, eles tinham vivido problemas, né, em relacionamentos. Os dois eles já estavam numa idade ali um pouco avançada, e ver a forma como eles lidavam com uma criança, né, agora nesse momento da vida, é muito legal, sabe? Ver como que o Jacob lidava com isso, como que a Jane lidava com isso, né, como eles tentavam se ajudar, mas ao mesmo tempo acabavam brigando, né, ver como os dois tinham opiniões bastante conflitantes, mas que ainda assim no final eles se gostavam. Enfim, eu gostei muito da relação deles, da forma como ela foi trabalhada. E eu não sei vocês, mas teve uma cena em específico, que foi aquela cena em que ela foi contar pro Jacob que ela estava grávida, que eu achei bastante curioso, né, porque ela chega para ele e fala: se você quiser fazer parte, né, da vida da criança e tudo mais. Só que assim, gente, eu não sei vocês, mas no caso do Jacob, ele não tem querer, sabe? Não é essa coisa de, se você quiser participar da vida da criança. Ele deve participar da vida da criança, ele é o pai, né? Então, assim, eu achei essa cena bastante interessante, né, pra ver de novo aquilo que eu falei, né? A forma como ela encara isso, né? Eu, particularmente, acho que se eu fosse ela, eu não ia dar essa opção pra ele, sabe? Tipo, não tem essa de você querer. Você é o pai, você vai ter que assumir e dar o seu jeito, te vira, né? Mas, enfim. Uma outra coisa que eu gostei bastante de ver aqui foi a relação do Adam com o Eric. Porque a relação deles sempre foi muito complicada, né? A gente vê isso desde a primeira temporada. Aqui não é diferente, a relação deles continua complicada. Mas, ao mesmo tempo em que ela continua complicada, você consegue ver que tem ali um avanço, né? Principalmente da parte do Adam, sabe? Eu acho que o Adam, aqui ele se prova muito mais maduro, né? Mostra que ele tá querendo mudar, sabe? Aqui a gente vê ele se esforçando para se expressar mais, né? Porque a gente vê ali que ele tem uma séria dificuldade em se expressar, em falar o que ele sente. E aqui você vê que ele tá tentando mudar isso, né? Que ele tá tentando ali estabelecer uma relação mais forte com o Eric, uma relação mais forte com a mãe, né? Então eu gostei muito de ver como eles trabalharam o personagem do Adam nessa temporada. E, aproveitando que eu tô falando do Adam, vale também falar sobre o Rahim, né? A amizade que os dois desenvolvem, eu achei bastante interessante. Porque o personagem do Rahim é um personagem que eu achava que estava meio esquecido no rolê também, até um determinado ponto da série. Mas, no fim, eu acho que eles conseguem desenvolver legal todo o arco dele, principalmente
o arco dele com o Adam. Porque, inclusive, uma coisa que me deu medo aqui era que ia virar meio que um triângulo amoroso ali, sabe? Eric, Rahim e Adam. E no fim não, sabe? No fim o Adam e o Rahim são apenas amigos, né? Então, graças a Deus, não teve triângulo amoroso, né? Porque, assim, a série ela já tem tantos problemas, já tem tantos casais problemáticos, porque um triângulo amoroso aqui era o que a gente menos precisava, né? Pelo menos era a minha opinião, né? Eu não queria que tivesse um triângulo amoroso e que bom que não teve. E também, aproveitando para falar aqui do Adam e do Eric, o personagem do Eric nessa temporada foi um personagem que, na minha opinião, ele não amadureceu tanto quanto os outros. Eu acho que os outros tiveram um arco de amadurecimento maior, mas ainda assim o personagem do Eric teve ali o seu grau, né, de amadurecimento. Você vê que ele aprendeu coisas, principalmente depois que ele foi pra Nigéria. Eu acho que todo aquele arco dele na Nigéria foi muito legal, né? Isso também foi uma coisa que me deu medo, porque eu achei que eles iam mandar o personagem pra Nigéria só pra deixar ele de lado. Tipo, o ator tá com algum problema, ele não consegue atuar, o que a gente faz? Manda ele pra uma viagem na Nigéria, deixa ele um tempo lá e depois traz de volta. Mas não foi isso que aconteceu, sabe? Eu acho que eles conseguiram desenvolver bem o arco dele lá, com a família e tudo mais. Então eu gostei bastante. E aproveitando que a gente tá falando aqui desse grupinho, né? Adam, Eric, Rahim, eu acho legal também falar sobre o pai do Adam, né? Que também teve um arco de evolução e amadurecimento muito grande. Porque a gente viu que nas temporadas anteriores ele era o diretor da escola. Então, além de lidar com os problemas pessoais, ele também tinha que lidar com os problemas da escola, né, do trabalho. Já aqui, como ele não é mais diretor da escola, eu acho que ele consegue ter mais tempo para si mesmo, ter mais tempo para olhar para a própria vida e ver o que é que ele precisa mudar. Então, assim, eu acho que essa demissão dele, no fim das contas, foi até bom, porque ele conseguiu tirar ali um tempo maior para ele, né? Então você consegue ver, por exemplo, a relação dele com o irmão, né? Como ele consegue superar ali o bullying que o irmão fazia. Você consegue ver também a relação dele com a ex-esposa, né? Que eu também achei bem legal ali, né? Você vê que ele tá, de certa forma, tentando consertar as coisas, né? Então eu acho que isso também faz com que ele mude, com que ele seja um pouco mais espontâneo, né? Você vê que aqui ele cozinha, que é uma coisa que ele gostava, mas que não fazia, né? Você vê que ele tá tentando mudar, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal, porque você consegue traçar um paralelo entre o Sr. Groff e o próprio Adam, né? Da mesma forma que o Adam tá tentando mudar, o Sr. Groff, que é o pai dele, também tá tentando mudar, né? Ambos ali de maneiras diferentes, mas os dois estão se esforçando para mudar, para ser diferentes, né? Então, eu gostei muito da forma como eles trabalharam todo esse arco aqui também. E, antes que eu me esqueça, eu já ia esquecer, a gente tem também uma personagem nova, ou um personagem novo. Isso é uma coisa que me confunde muito. Eu tenho uma opinião particular sobre isso, que não cabe aqui falar, mas que é o personagem do Cal, né? Por mais que eu tenha, como eu falei, a minha opinião sobre esse assunto, eu acho legal você trabalhar com esse assunto numa série, porque é uma coisa difícil de ser trabalhada, é uma coisa que poucas pessoas ainda têm, digamos assim, culhões para abordar. Então você vê que a série tá tentando trabalhar esse assunto, é muito legal, sabe? Eu acho que mostra uma certa coragem da série de abraçar isso, né? Porque uma coisa que acontece muito, produções pegando, por exemplo, personagens negros ou esses personagens considerados minorias e usando isso como uma forma de ganhar audiência, sabe? Tipo, tem um personagem negro aqui, tem um personagem gay ali, sabe? Então, isso é uma coisa que acontece muito em algumas produções, mas em Sex Education tem uma coisa que eu gosto, que é a forma como eles se aprofundam, sabe? Quando eles pegam um tema para abordar, eles pegam esse tema e vão até o fim. Então, com o personagem do Cal não foi diferente. Eles pegaram, né, de fato esse tema
aí das pessoas não binárias, enfim, para abordar. E eu acho que quando eles pegam esse tema, eles vão com ele até o fim, eles se aprofundam bastante, eu achei isso legal também. E por fim, para fechar aqui o vídeo, eu queria falar sobre esses personagens que eu achei que ficaram jogados no rolê, que foi uma coisa que me incomodou um pouco na série. Por quê? Como eu falei, um desses personagens foi a personagem da Ruby, né? Foi uma personagem que foi muito bem trabalhada até certo ponto, mas depois que ela terminou com o Otis, eu achei que ela ficou meio jogada. Parece que ela estava lá somente para fazer parte do arco do Otis. A partir do momento em que ela e o Otis terminaram, parece que a personagem meio que perdeu a utilidade ali e acabou sendo jogada para escanteio. Ou, por exemplo, o próprio personagem do Ha-In. É um personagem que no início eu achei que estava um pouco de escanteio e que eles começaram a abordar mais sobre ele a partir daquele episódio do passeio para a França, né? Só que antes disso, eu acho que ele também estava meio perdido ali, sabe? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Você gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, que é muito importante. E deixa sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui. Aliás, já aproveita e dá uma olhada nos outros conteúdos do canal também, porque ficaram todos